Oiê, muito feliz de estar aqui com você. Nosso primeiro podcast, né? Sim. Eu pensei em vários nomes no nosso podcast. Eu pensei em Mima, que é Michelle e Marcela. Pensei em várias coisas, né? Queria apresentar a você, o público. A gente já é amiga, já fala bastante sobre massagem, sobre roupa, sobre tudo. E acho que tem todo a ver, né? Tem tudo a ver, nós mulheres, a gente está linkada com esse tema. A gente hoje vai falar sobre compulsão alimentar, né? E o benefício que a massagem tem com isso, né? Esse estilo de vida que a massagem traz, trazendo mais longevidade, trazendo mais saúde, tratando essa parte da estética, tratando essa parte de cura, que a massoterapia ela tem muito isso. Eu falei, gente, eu preciso abordar esse tema com uma pessoa que vive isso, uma pessoa que sabe o que é passar por um período de compulsão alimentar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é você, né? Explicasse pra gente como é que foi esse momento de vida e como que você tá lidando hoje com o seu público, que eu sei que tá bombando esse assunto lá. Uhum. As pessoas estão falando, olha, eu também tenho, isso também acontece comigo. E é de extrema importância para que as pessoas percam a vergonha, né? E tenham coragem de expor e realmente procurar o tratamento certo. Bom, eu me chamo Marcela Lemos, trabalho com moda. Hoje em dia eu tenho uma marca de roupa fitness, a Langoni. E ela foi uma consequência da compulsão alimentar. Eu costumo falar que a compulsão alimentar mudou a minha vida. E todo mundo pensa, compulsão alimentar, associar a alguma coisa ruim. Mas sabe aquela história de você pegar o limão e fazer uma limonada? Uhum. Foi exatamente isso. Eu tive compulsão alimentar por 11 anos, quando eu fui fazer um intercâmbio na Inglaterra. E eu não me adequei ao lugar. Eu sempre fui uma pessoa solar, lá em Cambridge escurecia 4 horas da tarde. Eu não me dei muito bem com a minha host family. Então, assim, eu tive vários problemas. E quando eu voltei, minha mãe não me reconheceu no aeroporto. Eu voltei com 15, 16 quilos a mais. Bastante coisa. Minha mãe virou pro meu pai e falou assim, é a Marcela? Lembra a Marcela? É ela? Então, desde aí, eu ainda não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Foram 11 anos, né? Já tem 2 anos que eu me mantenho constante, sem crise de compulsão alimentar. E durante esses anos, eu passei por várias coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo de uma crise de compulsão alimentar. Já aconteceu de eu tá ansiosa pra caramba. Eu meti um pratão de macarrão com carne moída. E dali eu comia uma tigela de feijão. Dali eu ia pra uma caixa de bis. Dali eu voltava, abria um saco de batata palha. E dali... nada te saciava, né? Não saciava e nem me parava. É uma compulsão mesmo. Porque tem gente que confunde compulsão alimentar com gula. E aí quando você para em si, é tudo muito rápido. Eu comi isso tudo em questões de segundos. Sim. Quando eu parei, eu falei, pra que isso? Por que eu tô fazendo isso comigo? E aí você começa a se sentir muito mal. A vergonha, né? Também, vergonha, né? E de ter fracassado. Porque como eu tinha engordado, eu vinha tentando emagrecer. Então, você faz dieta, você faz exercício. E a partir do momento que você falha, você fica frustrado com você. E aí, no dia seguinte, eu não queria comer. Eu queria passar um dia inteiro de jejum. Ou eu queria me matar na academia. Enfim, uma série de coisas que são um absurdo, né? Se você parar pra pensar. Sim. E isso só gera mais crise de compulsão alimentar. Porque você fica ansioso, porque você fez um negócio que você não tinha que fazer. Aí você quer parar de comer, você quer se matar na academia, você quer não sei o que, coisas que você também não consegue. Aí você fica mais ansiosa ainda. E aí isso vai se tornando uma bola de neve. E aí... Lá em 2020, na pandemia, foi tudo meio que junto, assim. Eu comecei uma psicóloga e, por causa da pandemia, eu comecei a correr. Corria pouco. Era mais assim, porque eu comecei a sentir aquilo me fazendo bem. E aí eu fui fazendo por prazer, sabe? Sim. Então, a psicóloga com a corrida deram uma viradinha de chave. E isso por 1 ano. Depois eu entrei com o Nutri, entrei com o endócrino pra me ajudar, pra ver, pra regular. E entrei com a massagem. Porque a ansiedade, ela tem diversos pontos, né? A ansiedade, você precisa entender o que tá causando na base. Por isso que eu falo que psicóloga
é a base de tudo. Sim, é a cabeça, né? É a cabeça, porque não adianta você entrar como nutricionista se você não cura a base. Sim. Então, tratando o motivo da ansiedade, o que tá gerando aquilo e entrar com outros complementos Aquele tratamento que eu até falei ontem nos stories, quando eu falei multitratamento, né? 360, né? Exatamente. A gente linkando aí com a massagem 360. Por que a massagem 360 é uma massagem tão eficiente? Porque a gente trata a estética, a gente trata a promoção da saúde, a prevenção de lesão, a gente trata a questão emocional. Quando eu percebi também que eu tinha compulsão alimentar, eu comecei a escolher as horas que eu tinha mais crise para fazer a massagem. E foi uma estratégia que eu criei para mim, na hora que, geralmente, era ali no fim do dia, que vinha aquele ataque, eu comecei a escolher esse horário para fazer a massagem, né? Para você ver como psicológico e também a parte fisiológica, que a massagem, ela vai estimular os hormônios do bem. Sim. Né? A massagem, ela cuida dessa dor emocional. Serotonina, ocitocina, endorfina, assim como a atividade física. Ajuda a liberar, né? No meu caso, como momento de pandemia, quando eu me liguei do problema, como a gente estava na pandemia, então era mais fácil eu começar pelo exercício. E aí eu comecei a notar que eu, dividindo os meus treinos em 2 horários, me ajudava muito. Então eu já acordava, fazia um exercício. E no horário de pico da minha ansiedade, que era em torno das 5, 6... Você fazia de novo exercício físico. Eu ia de novo, nem que eu fizesse 20 minutos, entendeu? Porque mas eu já sabia voltava que outra. Ia dar aquele pico de ansiedade. Exatamente. E aí eu preferia sair de casa e fazer um exercício, porque se eu ficasse em casa, eu sei que eu ia atacar a casa inteira. Olha isso, exatamente a mesma coisa que acontecia comigo. Eu sabia que naquele momento ali eu tinha que fazer alguma coisa para não atacar a casa inteira. E isso que você falou de comer uma coisa atrás da outra, isso também acontecia comigo. E eu falava, isso não tá legal. Tem alguma coisa errada. Tem não é gula. Não é fome, não é gula. Não faz sentido você comer uma comida, repetir a comida, depois você comer um doce, depois você procurar outro doce, você volta pro salgado. E de repente aquela... Então realmente... E se sentir mal com isso. Muita vergonha também. Sim. Né? Você não expõe isso de uma forma natural. E aí se você parar pra pensar, por quê? Por que você não expõe isso de forma natural? E você expôs isso pra mim de forma natural. Não sei se porque a gente já tinha uma amizade, eu queria que você me falasse. Não sei se porque você já tinha tratado isso na sua cabeça, se tornou normal falar com as pessoas sobre isso, ou se você se sentiu à vontade pra falar comigo. Porque eu lembro como se fosse hoje, você falou pra mim, porque você sabe que eu tenho compulsão alimentar, né? Aí eu olhei assim, eu falei, como assim? Não é normal isso. Como é que foi isso pra você? Então... foi um pouquinho de tudo, né? Eu tinha amigas que chegavam pra mim e falavam assim, cara, cada vez que eu te vejo, você tá de um jeito. Uma vez eu te encontro, você tá magra. Daqui a 2 meses eu te encontro, você tá mais cheinha. E eu parei pra pensar, cara, tá todo mundo notando, sabe? Todo mundo tá notando que tem alguma coisa errada aqui. E aí foi aí que eu comecei a procurar nutricionista, endócrina, pra me ajudar a também a manter, ajustar sim. E entender o meu nível de hormônio, de tudo, né? O meu pico de ansiedade, de estresse tava lá... nas galáxias. Eu lembro que eu olhei pra você e falei assim, nossa, você tá mais bonita. Você fez alguma coisa? Você falou assim, não fiz nada. Foi. Eu falei, mas o seu rosto tá mais bonito. Foi. E aí, enfim, aí eu fui numa médica, e aí eu postei com essa médica na consulta com ela, e uma amiga veio me perguntar se eu tava gostando, que ela tava com alguns problemas e tal. E aí, no privado, no Instagram, eu me abri pra ela. Falei, cara, eu tô gostando muito, que eu tenho um problema de compulsão alimentar. E ela tem me ajudado. Doutora Mariane? Doutora Mariane. E eu falei, olha o meu processo, mostrei foto, meu antes e meu depois. Ó, comecei no período tal, e isso aqui foi há 1 mês. E já perdi não sei quantos quilos, e eu tô conseguindo me regular, enfim, tô mantendo constância. Ela falou, eu também tenho. Aí, beleza, passou 1 mês, fiz uma nova consulta, postei de novo, uma outra amiga do Espírito Santo me mandou mensagem. Amiga, você tá gostando? O que você achou dessa médica? Eu tô procurando, porque eu tô sentindo que eu não consigo emagrecer, enfim. Eu falei... Cara, eu tô gostando. Aí eu fui lá e contei de novo. Ela falou, cara, eu também tenho compulsão alimentar. E aí, quando eu comecei a ver, muita gente do meu ciclo tinha também compulsão alimentar. E aí você começou a achar aquilo normal, falar que você tinha compulsão alimentar. Assim, normal não. Você começou a falar com mais naturalidade, né? Sim, porque eu comecei a ver que quanto mais eu falava, mais pessoas eu conseguia ajudar.
Entendi. E eu comecei a falar, cara, por que estão aterrorizando um assunto que é tabu, né? Sendo que, tipo assim, se fosse um assunto falado, a gente conseguiria estar atingindo mais pessoas e ajudando mais pessoas. Então, muitas pessoas vivem com isso. Então, eu comecei a normalizar aquilo na minha cabeça pra conseguir ajudar outras pessoas. Pra conseguir falar sobre aquilo, Mas né? eu ainda tinha muita vergonha. Até então, eu não postava no meu Instagram. Não? Porque o meu antes e depois... Eu postei há pouco tempo. Mas isso foi depois de 1 ano. Mas o meu antes e depois era, assim, bem agressivo assim, pra você, né? No caso. E como eu sempre trabalhei... empresas da área de beleza, de moda, a vaidade é lá em cima. Então, postar essa minha fase do antes, pra mim ainda era um processo. E falar em moda... A gente tem muita coisa pra falar de moda, né? Sim. Agora com a Langoni, né? Langoni, que é a sua marca que eu conheço e uso, né? Ela abraça. Eu acho que é muito comum a gente estar aqui em rede social, né? Falando que a marca do outro é maravilhosa, mas eu quero deixar aqui o meu depoimento, porque é uma marca realmente que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Já deu certo, né? Sim. Na verdade. Mas eu acredito que ela vai chegar a nível nacional, porque você tem um olhar diferente. Você consegue desenvolver peças que dão com muito conforto e uma beleza, né? Uma beleza que a gente gosta de colocar ali aquelas tiras nas costas, deixar as costas mais abertas, aquele short que te dá a mobilidade da corrida, te dá a mobilidade de agachar. Então, assim, são cores muito vibrantes e o tecido também é diferente, abraça, naquela coisa que aperta, que marca. Sim. Então, quando você desenvolveu essas peças relacionado à sua paixão, que é a moda, né? Expor o corpo para uma pessoa que tem compulsão alimentar, não é fácil. Não, é bem difícil. Né? E aí, como é que foi isso tudo relacionado à moda, à tua marca, à tua vida? Então, a Langoni, ela veio com o objetivo de ajudar a levantar a autoestima de outras mulheres. Então, esse processo que eu passei por 11 anos, que eu fui sozinha, eu quero ajudar as outras pessoas. Então, assim, vai ter um time de nutricionista, vai ter um professor de educação física ajudando, vai ter a médica integrativa. Todos eles me acompanharam durante esse processo e eles vão estar junto com a minha marca para ajudar outras mulheres também. E como moda era o meu trabalho, eu falei, cara, eu tô conseguindo ajudar poucas pessoas no direct. Aí, quando eu comecei a falar da compulsão alimentar no Instagram, eu consegui ajudar outras pessoas também. E, assim, centenas de relatos, assim, bem fortes. E saber que eu tô ajudando as pessoas a irem pra psicóloga, a fazer uma massagem, a ir pra Nutri, enfim, é bem legal. E eu falei, como que eu posso juntar isso ao meu trabalho e ainda aumentar o número de pessoas que eu vou estar ajudando? Então, eu juntei isso tudo e criei a Langoni. Então, por meio da modelagem, incentivar as pessoas a fazerem um esporte e se sentirem bonitas. Sim. Sabe quando você coloca aquela roupa e fala assim, nossa, tô me sentindo bem. Tô me sentindo bem. Sim. Então, é pra ajudar a levantar a autoestima e fazer com que elas se sintam confortáveis com o corpo delas, entendeu? E incentivar o lado bom. Incentivar uma vida saudável, né? Uma vida saudável. Porque não faz sentido a gente ficar escondendo de si um transtorno, que a compulsão alimentar, ela é um transtorno e ela precisa ser cuidada de uma forma multidisciplinar mesmo, com nutricionista, com endócrino, com psicólogo, com massoterapia, com educador físico, né? Sim. Você sendo muito honesta consigo mesmo, porque quando eu ministro curso para as massoterapeutas, eu percebo que algumas massoterapeutas têm uma questão de algumas dificuldades de se alimentar bem, sabe? Porque a nossa profissão, ela é um corre danado, né? A gente trabalha muitas vezes por hora, na maior parte do tempo home care, né? O atendimento a domicílio. E não tem essa questão, às vezes, por falta, às vezes, de informação, de organização, às vezes, por recurso, acham, né, que é por recurso, mas a gente consegue
se alimentar bem com pouco recurso. Comida caseira, às vezes, é até Né? 1000 vezes mais gostosa. Se você tiver um bom planejamento. Fica tudo alinhado. E eu, diversas vezes, ali ministrando o curso, eu passo o dia inteiro em jejum, chega de noite, eu quero comer tudo, né? E aí você tem aquele boom ali de que você acha que não comeu o dia inteiro e você pode comer tudo ali de noite. Então, não é saudável. E a né? questão de, eu tô cansada, eu mereço uma coisinha gostosa. Da Gente, compensação, né? Da compensação. Todo mundo sabe, pro meu público isso é muito claro e pro seu também, que a gente não tá aqui falando sobre ser magro, sobre ser gordo, sobre o que for. Isso aqui não é mensurável. Não é ser saudável. Total, né? Independente do seu peso, da sua composição corporal, se você tem o objetivo de ser assim ou assado, que você seja saudável. E ser saudável é você não ter compulsão alimentar. Né? Isso. Compulsão alimentar, ela é um transtorno que vem aqui, né? Alimentar. Muitas vezes gerado por ansiedade. Alguma falta, né? Alguma falta. Eu vi até um vídeo muito legal esses dias, que era falando que todo mundo tem uma compulsão. Já parou pra pensar? Seja por bolsa, sapato, chapéu, óculos. Todo mundo tem um tipo de compulsão. Então, assim, prestar atenção. Todo excesso. Tudo em excesso não é normal. Esconde uma falta, Exato. né? Todo excesso esconde uma falta. E muitas das vezes, isso também tem a ver até com álcool, né? Não da pessoa ser alcoólatra, mas ela ter uma vida etílica. Eu passei bastante tempo da minha vida, eu acho que foram 11 anos, tendo uma vida muito etílica. Era normal, toda sexta-feira, começar a beber, né? E bebia sexta, aí corria sábado, aí bebia domingo. Então eu tinha esse hábito forte de beber toda sexta, sábado e domingo. E durante muitos anos eu achei isso comum. Só que uma coisa é você beber uma meia taça de vinho, né? Ou um drink, mas nunca era assim. Era uma garrafa de vinho. Sem controle, né? Aí começa com um copo, quando você vê, você já bebeu. 5 drinks e achava isso de uma maneira, uma vida etílica, uma vida sociável, assim. E a gente sabe que o álcool, ele envelhece, o álcool, ele vai te trazer doenças, né? Ele vai te trazer compulsões, porque o álcool, ele faz essa curva, né? Ele sobe, te deixa super alegre, super feliz, depois ele te derruba, te dando uma depressão e ali uma tristeza, né? Sim. E muito parecido ao alimento doce, né? Ele te leva lá em cima num prazer e quando ele é exacerbado, ele te derruba também. Você tem vergonha da sua família, você tem vergonha da sua atitude, você tem vergonha da sua roupa, né? E no meu meio, né, que são de massoterapeutas, que tem essa questão da gente às vezes passar o dia inteiro na rua fazendo atendimentos e às vezes não conseguir se alimentar bem, também gera esse descontrole ali alimentar. Então, assim, a gente precisa parar, pausar e ser sincero. O que está errado? Por que eu estou fora do meu peso? Ou por que eu estou com essa compulsão alimentar? E ser realmente muito honesto com você. Né? Quais são os seus excessos, né? Seja de álcool, de doce, de comida. Sim, é o que eu falo. Eu acho que a partir do momento que você nota que você não tá satisfeito, você tem que fazer alguma coisa pra mudar. Não adianta você ficar, mas eu queria aquilo, não sei, e nem se vitimizando. Tá, com o que você tem? O que dá pra você fazer? Por onde eu posso começar pra mudar alguma coisa? Eu não tenho tempo. Cara, beleza, já teve fases na minha vida que eu tinha que acordar às 5 da manhã pra conseguir fazer meia hora de exercício. Sem brincadeira, eu já dormia com a roupa de ginástica pra nem perder tempo. Eu acredito. Então, assim, Eu já troquei de roupa dentro do carro, entre um atendimento e outro, pra ir na academia rapidinho e voltar, assim. Então, assim, quem quer, dá um jeito. É o que eu falo, é melhor você fazer 15 minutos, 20 minutos, se cuidar, leva sua comidinha. É chato preparar comida, fazer o planejamento semanal, não. Mas é um bem que você tá se cuidando. Você tá cuidando de dentro para fora. Então, assim, é importante. Então, não tá satisfeita, tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa. Uma outra coisa legal que eu fazia para mudar hábitos. Não sei se você já leu aquele livro dos mini hábitos, que quando você repete por 21 dias o hábito, ele vira parte da sua rotina, uma constância? Já. Então, assim, logo no início, quando eu tava nesse processo de mudar, que eu não conseguia, muitas vezes era difícil acordar às 5, porque eu ficava trabalhando até 10 horas da noite. Então, eu comprei uma cartolina. Toda semana eu ia lá comprar uma cartolina. Aí eu escrevia os dias da semana, os horários e todas as atividades que eram importantes, que eu não podia deixar de fazer para me cuidar. Colocava ali naquele quadro. Colei ela em frente à minha parede da cama.
Então eu acordava, eu já tava com aquilo ali na minha cara. No final do dia, eu ia dando check, eu ia riscando. Então, quando eu dormia, se eu não cumprisse aquilo, eu me sentia mal. Então, no dia seguinte, eu ia lá de novo. Ia lá riscando. Não conseguia, eu ia lá de novo. Até que uma hora, esse check começou a ser constante em tudo. Então, foi uma das coisas que me ajudou a controlar coisas que eu não controlava. Excelente, entendeu? Excelente. Eu fiz de uma forma também pessoal, né? Tem esse método que eu já vi, mas eu criei uma forma de que tudo que eu preciso levar mais num foco, eu tento criar um mecanismo na minha cabeça para que aquilo ali seja automático, para que eu não fure, sabe? Então, todas as vezes que eu procurava um endócrino, um tratamento para compulsão alimentar, eu falhava. E quando eu falhava, eu não voltava, sabe? Um mês depois. Se eu não tive resultado, eu não voltava. E eu ficava me sabotando. Não ia mais, não aparecia mais na consulta. Eu ia uma vez, não aparecia mais. E a vida ia passando. E sempre escondendo em roupas, né? Sempre, quando eu ia lá tinha esses ataques de compulsão alimentar. Quantas e quantas vezes eu chegava, comia acelerado ali na geladeira para ninguém chegar. Comia muito rápido para ninguém ver. Eu lembro que uma das vezes que eu tava fazendo massagem com você chegou falando, eu tentei ir num tal médico, mas eu não... Tem um mês, mas eu não consegui, tô tão desanimada. Foi na hora da massagem esse desabafo aí. E não podia ser outra pessoa, né? Ser você aqui, nesse podcast. Eu falei assim, eu vou começar, porque eu fui à praia, né? Eu fui à praia e uma fome que não passava nunca. Eu comia a tarde inteira e quando eu tirei uma foto, eu falei, não tô feliz. Eu falei, eu preciso mudar. Eu já tava com 37 ou 38, agora não me lembro. E eu comecei a fazer o seguinte, você vai começar, Michele, e você vai voltar na médica, independente se você vai conseguir resultado ou não. E você vai se dar 1 ano de tratamento. Então, daqui 1 ano, você vai ver se você colheu ali os frutos dessa nova etapa que você está construindo. Até porque o processo não é rápido e ele tem quedas. Tem muitas quedas. Então, eu acho que o segredo do meu sucesso, tanto na vida pessoal, né, e na vida profissional, foi saber que eu não ia conseguir em algum momento e que eu precisava continuar. Porque a gente sempre quer acertar. Já pensou? Você tem um time de futebol, você só quer entrar em campo se você fizer gol. Se você não fizer gol, você não vai jogar mais. Não existe, né? Não faz sentido. Então, e a gente não é robô. Não é robô. Então, eu falei assim, agora, a partir de agora, eu vou começar um processo sem interrupção. E eu comecei a ter... Eu sempre gostei muito de esporte, isso também me ajudou muito, né? A ter a disciplina de não pular planilha, a ter a disciplina de seguir o planejamento alimentar. 1 vez por semana ir fazer a massagem, porque eu sou massoterapeuta e os massoterapeutas não querem receber massagem porque estão sempre em atendimento. Massoterapeuta precisa receber massagem. Não faz sentido. É a mesma coisa que o médico não ir à consulta. Né? Não porque às vezes você tá retido e na verdade é só retenção. Só que você olha no espelho e você já se acha um pouquinho mais inchado, aí você já acha que você engordou na sua cabeça, porque funciona assim, né? Aí você já acha que você falhou, aí uma coisa também vai levando a outra. Então, total! E aí eu comecei a seguir aquele meu protocolo ali, semestral. Eu desenho 6 meses da minha vida. Eu projeto, de verdade, 6 meses da minha vida. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aí eu vejo o que deu certo. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Tudo. A minha família também. O meu plano familiar. Ali o que deu certo, eu replico para o 2º semestre. E o que não deu certo, eu ajusto. Então, a necessidade de fazer com que aquela semente cresça é essa. Você não consegue colher fruto em nada com 1 mês. Então, eu me dou 6 meses, né? E nesse tratamento de compulsão alimentar, eu me dei 1 ano. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu tô curada. Agora, eu não sei se curada, porque eu acho que não tem cura, né? São episódios, né? Tem tratamento, mas não tem cura. Então, são episódios. E acho que várias vezes na nossa vida, a gente vai passar por questões que geram ansiedade. Às vezes questões novas, às vezes questões antigas. Então, assim, a partir do momento que você está em tratamento e você começa a se entender mais e se aceitar mais, fica mais fácil quando vem uma nova fase, uma nova crise. Agora mesmo, eu tava, semana passada, uma pilha de ansiedade, mas consegui manter a alimentação. É difícil. E assim, eu acho que
tem dias que eu vou ter mais fome, mas você aprender a comer coisas saudáveis. Eu até comentei isso com a nutricionista, com a Ana, que a gente tem a mesma. É, né? Por que será? Por que será? Ai. E foi que ela falou. Tá, você tá com mais fome, mas você tá fazendo certo. Você não tá jacando, você não tá comendo doce, você não tá comendo besteira, você tá comendo mais legumes e mais proteína. Então vamos priorizar isso, porque proteína te sacia. Muito. Muito. Fibra te sacia. Então, assim, você tá fazendo certo. Você não tá atacando a casa inteira, você tá comendo controlado. E beleza, é uma fase. Também dietas restritivas não funcionam. Ao contrário, isso vai aumentar ainda mais a tua... Porque você, sabe, tô com vontade de um docinho. É melhor você comer um quadradinho do que você passar o dia inteiro com aquele pensamento obsessivo, pensando naquele doce. E aí, quando você for comer um doce de verdade, você vai atacar. Você vai comer a barra inteira. Então, assim, hoje em dia, é você saber se controlar e se entender. E saber que, cara, beleza, comi um quadradinho hoje, amanhã já é um novo dia, volta tudo ao normal e tá tudo certo. A partir do momento que você tem a maturidade de falar, eu tô errada, as pessoas têm muita dificuldade disso, né? Sim. Eu estou errada. Ou eu tenho um problema. Ou eu tenho um problema. E quando você consegue ver o seu problema, porque às vezes você quer mentir pra você mesmo. Uhum. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Beber todo final de semana tá tudo bem. Não, ter uma crisezinha ali ou outra e querer ir pro rodízio, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Uhum. Então você precisa se permitir errar. Se permita errar. Né? A gente precisa errar pra acertar. Precisa dar muito errado pra dar certo. E quando você perceber que tem algo errado, procurar ajuda, né? E ver que aquilo ali talvez seja a chave para uma nova vida. Né? Exatamente. Para uma nova vida. Hoje em dia, eu trabalho com moda, sigo na moda, mas com uma marca fitness, que tem tudo a ver com a minha rotina. Também acordo cedo, corro, academia todos os dias. Então, assim, acaba que vai tudo fazendo sentido. E pessoas que não fazem mais sentido, ou não é que eu preciso deixar de andar com elas, ou preciso de estar junto, mas é saber separar os momentos. Então, assim, essa pessoa tem a ver com o meu novo momento, essa pessoa não tem. Então, tipo, tudo vai se ligando, sabe? Às vezes... Por que eu tô falando isso? Que eu falei de nova rotina, mas quando você muda, às vezes as pessoas do seu ciclo demoram a entender que você mudou. E vão tentar te puxar pro ciclo. Ah, você tá chata, você não sai mais pra beber com a gente. Ah, você tá chata, você não quer fazer mais tal programa. Você não vai mais pra noitada, você não... Então, assim, até as pessoas entenderem, elas demoram. E aos poucos é melhor você dar uma afastada e começar a criar, a se juntar com novas pessoas que fazem parte desse seu ciclo, porque elas vão chegar, que você acaba atraindo o que você exala, né? Sim. E, enfim, você vai formando uma nova rotina, uma nova vida que faz mais sentido dentro do que você está procurando para você. Um novo estilo de vida, né? Exatamente. Um novo estilo de vida, quando você começa a olhar a vida por outro ângulo. Exatamente. Você sai daquela bolha e você muda e olha por outro ângulo e você percebe que no mesmo local do nosso cérebro que a gente cria o hábito, a gente cria o vício. Exatamente. E o vício é repetição de coisas erradas. E o hábito é repetição de coisas boas. E tudo começa a fazer mais sentido quando vai se encaixando. Exatamente. Eu já fui a pessoa que quando chegava no final de semana, todo mundo me mandava mensagem. Marcela, qual é a boa? O que tem pra fazer? Eu não sei o que. Hoje em dia, meu programa é... E que tá tudo bem quando você tem uma vida social agitada, né? Sim, são fases. São fases. Mas hoje a Marcela se encaixa mais com as que dorme cedo, acorda cedo. Mas... diária, né? Do dia. Sim. E são coisas que realmente trazem uma felicidade não momentânea. A felicidade mesmo de base, né? O que é ser feliz para você? A minha felicidade hoje é ter a minha família bem, a minha vida pessoal, Michele, bem, e a minha vida profissional bem. Então, se a minha família tá bem, eu estou bem e minha vida profissional tá bem, tá tudo bem. Não faz mais sentido para mim aqueles momentos de felicidade ali momentâneos, sabe? Uhum. Então, eu vejo hoje uma Michele equilibrada através do exercício físico, né? Que hoje eu virei uma triatleta, né? Então, vem o exercício físico. Orgulho de todo mundo. Vem a minha profissão, a massoterapia
cada vez mais eu fico mais encantada com os benefícios da massoterapia e vem a minha vida social com a minha família, que tá tudo ali encaixadinho no meu 360, né? É o que a minha psicóloga falava, quando todos os pilares da vida estão encaixados, estão certinhos no lugar, é quando você tá mais bem realizada. Claro que nem sempre vão estar todos ali em equilíbrio, sempre tem um que puxa um pouquinho mais, né? Mas todos mais ou menos ali dentro do que você almeja. Com então. certeza. É muito ruim uma mulher... Eu já deixei de fazer várias coisas por conta do meu corpo. Mas, na verdade, não era por conta do meu corpo. Era por causa da minha cabeça. Isso é muito legal. Quando eu tava nessa época de crise de compulsão alimentar e eu queria restringir o dia seguinte, ou eu queria... Nossa, quantas vezes eu já recusei saída, já recusei porque eu não queria beber, eu não queria comer, eu não queria... E aí eu sabia que eu não ia conseguir me controlar, e aí eu preferia recusar e ficar em casa do que ir, entendeu? Mas isso também não é o equilíbrio. Mas fez parte do meu processo. Nossa, quantas vezes? Porque eu colocava a roupa. Às vezes eu tava até animada pra ir, mas coloquei a roupa, não me senti bem, não tava, a roupa tava apertando um inchada, pouquinho. né? E aí eu mandei na hora, não quero mais ir. Aquelas me sentindo mal compensações, comigo. né? Exatamente. Quando dá aquele boom, que você tá na crise, no ataque mesmo. E como se fosse uma droga, né? Mexe no mesmo lugar do cérebro, se eu não me engano. E é tudo muito rápido. Muito, muito rápido. Você parece que você tá louca. É. Você come, você não se sente bem. E aí vem aquela crise, vem a tristeza. E aí depois vem a vergonha e você esconde aquele assunto. Exatamente. E aí no dia seguinte você não quer fazer nenhum exercício físico. Ou você faz demais. Você fica até com vergonha de ir pra academia. Fica. O que é uma pura bobagem. Porque normalmente quem tá ali na academia tá se preocupando com o próprio corpo. Com o próprio corpo. Você não tá nem prestando atenção nos outros. Então, assim, é uma pura bobagem. E é melhor você começar o quanto antes. Pra ontem, né? Pra ontem. Eu procurei ajuda em janeiro de 2023. Nós estamos em junho de 2024. Ou seja, tem pouquíssimo tempo. E foi realmente um tratamento... Não foi um tratamento a curto prazo, né? É um tratamento a longo prazo. Tive vários períodos ali com medicamento, sem medicamento, ajustando dieta, ajustando a rota. E hoje eu tô aqui falando sobre isso. Saudável. Feliz com você. Feliz comigo mesma. Então, realmente, que cada vez mais massoterapeutas, praticantes de exercício físico, advogados, médicos, babás, diaristas, que as pessoas percebam que tem alguma coisa errada. E que realmente sejam bastante honestos. E não se acomodem com isso. Não, isso não é normal. Não é normal. Então, escreve pra gente, comenta, olha, eu preciso de ajuda, me ajuda, que a gente vai ajustar a rota aí e falar dos profissionais que a gente buscou, né? Que são profissionais capacitados. A gente aqui somos duas profissionais, você com a sua marca de roupa e eu com a minha massagem, né? A gente está aqui falando sobre algo que atingiu nós duas e que a gente conhece aí profissionais que vão realmente conseguir salvar vidas, né? Pode mandar mensagem. A quantidade de pessoas que mandam, eu fico conversando no direct, explicando, mostrando a importância de se cuidar e tudo mais. E fora as outras pessoas falam assim, eu preciso começar, mas eu não tenho motivação, eu não tenho não sei o quê. Vem correr comigo. A quantidade de pessoas que eu já puxei pra corrida. Então, a gente podia marcar uma corrida com essas pessoas. Fazer um corridão, né? Fazer um corridão, porque a gente se conheceu na corrida. Tudo começou por conta da corrida, né? A gente foi começar a correr aos sábados, eu acho. A gente se encontrava aos sábados, nos nossos longões, que dia de semana nunca dava. E aí a gente se conheceu na corrida e depois a gente marcou a massagem. Eu comecei a te atender a domicílio e depois também te atendi na sua operação, né? Você fez o meu pré e pós-operatório. É isso. E hoje a gente está aqui falando sobre isso e convidando agora, surgiu aí no meio do podcast um convite. Gente, sábado eu vou correr. Eu também. E é o que a gente mais ama fazer. Pois Por que não? Vem com a gente. Então, assim, queria te agradecer muito por você estar aqui. Muito obrigada. Boa sorte para você trilhar bastante aí seu caminho com a sua expansão da sua marca, da Langone. Fala um pouquinho mais dela para o pessoal conhecer também. Fala teu @. Claro, o @é langone.fitness.
A gente tá começando, a gente vai lançar uma coleção agora, domingo. Então vem coisa nova saindo do forninho. Qual vai ser a paleta? Segredo. Mas lá no Instagram já tem spoiler, então vocês vão ver pra dá um spoiler aqui, assim, vai ser sobre o quê, assim? Qual foi a inspiração? Olha, vem cores mais discretas, porque eu acho que quando você tá nesse processo, até você se sentir bem com o corpo e colocar o corpo com uma roupa um pouco mais justa e tudo mais, a cor mais sóbria, ela ajuda. Você sabia que eu ia perguntar isso pra você? Aqui durante a nossa conversa, falando sobre compulsão alimentar, eu pensei, e eu ia falar, mas eu não achei que seria muito devido eu falar sobre isso. Sobre cor, né? Eu ia perguntar, você já parou pra pensar, na hora que você vai produzir as suas roupas, que cores muito vibrantes podem despertar uma excitação maior e no momento ali que a pessoa tá, seria melhor umas cores mais calmas, mais sóbrias? Foi exatamente pensando nisso, Eu porque... Você trabalha com moda? Desculpa. Mas a cor vibrante, às vezes, ela abre muito. Então, a pessoa não se sente merecedora de estar esbanjando aquela alegria. Sim. Então, a cor sóbria, ela dá essa fechada, dá esse conforto para a pessoa, aos poucos, ir se soltando e fluir. Entendi. Então faz todo sentido isso, né? Sim. E eu acho que a pessoa pode usar isso em outras estratégias da vida também. Claro que, né, nutricionistas e médicos vão ajudar, mas eu, como massoterapeuta, posso ajudar nisso quando eu venho com uma massagem que propõe essa coisa do relaxamento, né? Sim. Que vem com essa questão de você curar ali através da dor emocional, com uma música, com uma playlist que dê um flow. Inclusive, vai ter massagem na nossa marca, não vai? Para as clientes? Massagem 360. Drenar, modelar e relaxar. Para cuidar da saúde, do espírito, da alma, né? A gente ter essa base sólida, né? Eu acho que ninguém, né? Todo mundo que passou por isso, por esse processo, eu acho que são as melhores pessoas para cuidar de outras pessoas que estão buscando ajuda. Então, se a gente pode ajudar, né? Por que não? Exatamente. E somando forças, né? Somando forças. Somando forças. Você, às vezes, promove... Você não, né? Que a gente não tem esse tipo de comportamento. Mas, às vezes, as pessoas promovem grandes massas de sentimentos negativos para falar mal de alguém, para fazer fofoca, para ir pro lado ruim, se corromper. Todo mundo tá ali tentando. Todo mundo tá... Então, assim, por quê, né? E vem assim, a gente agora... Eu venho com um momento de reflexão. Na verdade, eu já venho com esse momento muito tempo na minha cabeça. Uma hora que acaba, né? Aqui a gente sabe que o nosso momento aqui na vida, uma hora acaba. Sim. Então, a gente tem aí uma expectativa de vida em torno de 90 anos, enfim, né? Mas a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. Então, o meu intuito como massoterapeuta é deixar um legado, né? É deixar aqui a massagem 360 para que as pessoas tenham amor à profissão e longevidade, que eu criei uma técnica que dá sobrevida às mãos e não cansa para fazer. Totalmente voltado ali com a saúde, né? A saúde e a longevidade. Você criou uma marca para dar conforto, para dar um estilo de vida à mulher, ao homem, né? Ao ser humano entender ali que não tem como a gente ficar parado. Exatamente. A gente precisa se Foi movimentar. uma marca com o propósito de trazer mais autoestima às pessoas. E de uma forma acessível. Então, do jeito que eu conseguia, que era por meio da moda, da beleza, e trazer todo esse meu processo que eu tive da compulsão alimentar e todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse meu processo comigo para a marca. Então, quando a gente tem a nossa missão e o nosso valor estabelecido no nosso propósito profissional, que não é, né, claro, ninguém é relógio para trabalhar de graça, mas eu acho que a nossa missão e o nosso valor está muito acima do que somente monetizar, né? E eu não tenho dúvida nenhuma disso, que você criou algo que você é apaixonado e voltando para essa entrega do fazer ao bem, que você está deixando uma mensagem marca por aqui. Marca tem várias. Tem várias, e né? eu não quero que as pessoas comprem por comprar. Eu quero que elas comprem porque elas estão se sentindo bem. Porque elas estão se sentindo valorizadas, com um porquê ali atrás, por trás, né? Cada peça foi criada e pensada com um porquê. E a gente até tá desenvolvendo peças, todas elas, que é para você usar fora da academia. Então, dá para você montar uma roupa fora. Então, você vai se sentir tão confortável
que você vai querer usar para ir encontrar com uma amiga, para ir no mercado, para fazer uma reunião, porque você tá se sentindo bonita. Então, todo curso eu falo sobre a roupa que te dá mobilidade. Sim. Porque a gente faz atendimento home care. A primeira coisa que eu falo, escolheu ser um jogador de futebol, você vai precisar cuidar do seu corpo. Você escolheu ser massoterapeuta, você vai precisar cuidar do seu corpo. E imagem é tudo. Você não, e outra coisa, a questão física, né? A gente trabalha com o corpo, a gente precisa estar o tempo inteiro ali fazendo movimentos. Então a gente Tem que precisa ter força, né? ter que ter força, tem que ter uma base sólida, tem que ter um fortalecimento muscular, tem que ter uma isometria trabalhada ali para que você não quebre, né? Sim. A sua base ali vai ser o seu corpo. A sua mão é a sua maior ferramenta na massoterapia. E se você tem ali uma boa mobilidade, que é com a roupa que você também consegue isso, além do exercício físico, da flexibilidade, você consegue aplicar uma técnica diferente. Por quê? A gente usa antebraço para fazer massagem, a gente agacha para montar e desmontar a maca. Então, se você vem com uma roupa que te dá mobilidade, uma roupa que no final do dia você não vai estar marcada e vai estar bonita, que a gente quer estar bonita. Pra dar o close. Então, assim, bingo, né? Bingo, assim, o massoterapeuta, ele precisa muito se preocupar com o que você falou agora, a imagem. O massoterapeuta, quando ele chega desarrumado, lá no seu condomínio, né? Chega lá uma massoterapeuta totalmente sem trabalhar a imagem dela, com uma roupa qualquer, que não se preocupou com isso ao sair de casa. Agora, olha uma massoterapeuta arrumada, você fala, ué, tá com uma Nem maca, parece. nem parece, né? Porque a gente vem de uma cultura onde o massoterapeuta tinha que trabalhar desarmado, né? Não. O massoterapeuta tem uma profissão lindíssima e que está cada vez mais em alta. Então, a roupa, sim, é muito importante. E você consegue até aumentar o seu valor, né? Na moda, a gente fala que de 3 a 7 segundos você passa uma impressão para a pessoa. Então, você pode ficar ali falando 1, 2 horas para tentar converter aquela imagem, mas a pessoa já tirou teu raio-x. Já tirou, né? Só pela sua imagem. Então, é importante. E a partir do momento que você vende uma imagem X junto com o seu trabalho de qualidade, você consegue subir o teu valor. Você consegue... Cara, mas eu sou boa, eu sei o que eu faço e eu tenho essa imagem. Então, o meu serviço é esse. É isso. Isso é muito importante pro profissional, né? Sim. Então, quando você vem... Passa confiança. Passa também muita pro cliente. confiança. Total. Qualquer segmento, quando você vê um profissional... Por que a aeromoça tá sempre arrumada, né? Exatamente. É aquele protocolo de atendimento ali, né? E a roupa, sem ser realmente chata com essa questão da mobilidade, a roupa é fundamental na hora do atendimento. Então, acredito que o tecido que você escolhe, você já pensa ali, o seu público-alvo é praticante de atividade física, mas você acabou de falar que também pode usar em outros pro dia a momentos. dia. Então, você, quando vai escolher o tecido, você pensa em quê? Conforto. Conforto, claramente. Não dá pra ser aquele tecido que você não consegue. Vou fazer atividade de braço. Vou levantar aqui, não consigo. Calça, você agacha, não consegue. Tem que ser funcional. Tem que ser bonito e funcional. Então, toda vez que a gente vai montar uma coleção, desenvolver as peças, porque é produção própria. Então, a gente vai desde a modelagem, escolha de tecido, até o produto final. E aí, a gente escolhe o tecido, peço uma prova, eu compro uma prova do tecido, a gente desenvolve uma piloto, eu testo. Então, eu passo o dia com a roupa, eu vou pra academia, eu faço reunião, eu vou ao mercado, eu vou... Aquelas coisas diárias, assim, pra ver, tá caindo, tá encomendando, tá apertando, tá não sei o quê. Então, assim, passa por todos os testes de qualidade pra entender se tá funcionando. Tem que ter. E na lavagem também, pra saber se mancha, se não mancha. Isso é importantíssimo. É o segredo do teu sucesso, né? Sim. Você faz isso. Tem que fazer. Olha só que loucura. Eu sempre fiz massagem. Eu recebo massagem. Uhum. Eu recebo massagem, eu procuro locais, eu faço pesquisa de mercado. Eu sempre fiz massagem. Como que eu vou fazer um amassamento na sua perna se eu nunca recebi um amassamento? Não tem como. Não faz sentido. Se você não entende daquilo, do produto... E você pode ter certeza que se 100 massoterapeutas agora que estão assistindo nosso podcast, 100 massoterapeutas que estão assistindo, 90 nunca receberam massagem. Como pode isso? Né?
Como pode isso? Qual foi a base de ensino desse massoterapeuta que não recebeu massagem? Ou qual foi o autocuidado que ele teve em não receber massagem? E aí a gente volta para aquele coisa E até é legal para você tirar a sua própria opinião, entender o que funciona, o que não funciona, tirar ideias, pegar daquela ideia e gerar a sua própria. Então, assim, é importante. Tem que testar, tem que usar mesmo. E a pessoa cai no automático, né? Exatamente. Vai fazendo coisa errada, só atendendo. E como que você vai melhorar? Não vai melhorar. Sem ser um especialista aquilo? Não vai melhorar. A gente só melhora quando a gente vê o que tá errado e acerta. Sim. Porque quando alguém fala pra você, olha, você errou, você precisa ouvir aquilo realmente se faz sentido pra você e se foi coerente pra você. Você precisa errar pra você acertar. O massoterapeuta que tá sempre ali em atendimento, sempre ali cuidando do outro e não cuidando de si, vai cair no momento ali daquele ciclo, né? De falhar com o autocuidado e a gente volta pro nosso assunto, que a conta chega. A conta chega. Vai chegar através de uma compulsão, vai chegar através ali de um transtorno de obsessivo, né? Compulsivo, vai chegar ali através de uma vida etílica, né? Vai chegar através de qual exagero que vai ver, né? Então é hora de pausar e falar o que tá de errado pra gente conseguir ajustar a rota. Com certeza. Bom, queria agradecer por estar aqui, por poder falar um pouquinho desse meu momento que foi especial e ainda é. Eu queria pedir para as pessoas se olharem. Não tenham vergonha, porque todo mundo tem um problema. Ninguém é 100% perfeito, isso não existe. Não conheço ninguém perfeito. Se você ir a fundo ali nas pessoas... Se você é perfeita, comenta aqui, eu sou perfeita ou perfeita. Então, é importante, esse assunto não dá mais para ser um assunto tabu, que nem era depressão, que nem é ansiedade, que nem... Eu acho que quanto mais a gente espalha, quanto mais a gente fala, mais as pessoas têm acesso àquele problema e mais procuram ajuda. Então, é isso. Queria te agradecer por conseguir me ajudar. Quando você falou que tinha compulsão alimentar, eu vi a possibilidade de eu realmente falar também. Uma alma. Salvou. Já tem ali um cantinho no céu. Você conseguiu comprar um terreno aí com o céu. Deus já te perdoou. Queria te agradecer por isso, porque realmente eu só busquei ajuda porque eu vi que você conseguiu tratar esse assunto sem vergonha. Então, hoje eu fiquei muito sem vergonha, que hoje eu falo de uma forma natural. Graças a Deus eu não tive mais... Vai se tornando normal. Vai se tornando normal. Hoje eu falo, eu tenho compulsão alimentar, mas está tratada. Sim. E a vida sempre vão ter momentos, né? Oscilações assim, né? É normal. Enfim, é normal. E é você entender, opa, tô começando a ficar. Então segura, foi o que você falou. Ajustar a rota, tá? Exatamente. E mande muitas roupinhas lá pra casa, aquelas malinhas que você manda. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada por tudo. E obrigada pelas massagens que eu sigo fazendo. Com certeza. Foram fundamentais no meu processo. Você não vai se livrar de mim. Graças a Deus.